Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Ciências da Natureza, dando continuidade à nossa aula do Google Meet, né? Focando especialmente o assunto contemplado na sua continuidade de biologia, né? Mas antes da gente ir para a aula, vamos lembrar de ir no canal, se assinar, né? Se inscrever, na verdade, se você não se inscreveu, curtir os vídeos, né? É uma maneira de se prestigiar o trabalho dos professores. Na última aula do Google Meet, né, para a gente contemplar o assunto da AP2 e também partir do assunto da Global, em biologia, a gente começou a conversar sobre o que a gente chama de organelas citoplasmáticas, ou melhor dizendo, as ferramentas que tem dentro de uma célula que é a unidade da vida, que é responsável pela vida, ou seja, nós todos seres vivos somos formados por células, né? No nosso caso, que somos seres complexos, as plantas superiores e outros animais, são formados por várias delas, cada uma, né, em cada parte do corpo aí vão ter funções diferentes, mas seja uma bactéria que é uma única célula, o próprio indivíduo é uma única célula, ou um ser multicelular, que é o nosso caso, com várias células com especialidades diferentes, todas vão ter unidades dentro delas básicas, né? Que vai diferenciar às vezes de uma célula mais com mais funções que a mais, né, do que outras, são outras ferramentas, né? Algumas outras ferramentas. O caso, por exemplo, do espermatozoide, é uma célula como uma célula epitelial, tem tudo que uma célula epitelial tem, só que num espermatozoide vai ter ali o flagelo, que é aquela caudinha responsável por aquele movimento, né? Uma célula de um neurônio, né? O neurônio é uma célula especializada que vão ter os dendritos, que já numa célula da pele não vai ter, né? A célula da pele já tem as microvilosidades na pele, no caso do estômago, para alcançar os alimentos. Então, todas as células têm unidades básicas, essas unidades básicas, essas ferramentas, a gente chama de organelas, né? Ou, melhor dizendo, organelas citoplasmáticas. Por que isso? Vamos relembrar aqui, que a gente comentou rápido na aula do Google Meet. O citoplasma é exatamente essa parte de dentro aqui, né, de uma célula. Ou seja, o citoplasma é toda essa região onde tem tudo que uma célula precisa, todas as suas ferramentas, todas as suas organelas, tá certo? Então, o citoplasma, ele também é chamado por alguns autores de citosol ou de hialoplasma, né? Basicamente, o citoplasma é um material meio gelatinoso, onde estão aqui dentro essas ferramentas, essas organelas, né? Esses mini órgãos responsáveis pelas funções das células, né? E basicamente esse material gelatinoso, né? Ele, vamos dizer assim, essa gelatina viva é formada por moléculas e íons, né, que estão dissolvidos principalmente no meio aquoso. Olha só porque que a água é um meio vital, né? Exatamente porque o meio onde estão mergulhados tudo isso sempre vai ser aí a água, tá ok? Então, no citoplasma, que é essa parte interna de toda e qualquer célula, seja uma célula simples de uma bactéria, uma célula mais complexa de um ser humano, um neurônio, né, ou qualquer outra célula de uma planta que produz frutos e flores, a gente tem algumas estruturas, né, algumas ferramentas estruturais importantes. No citoplasma, a gente pode ter o que a gente chama de citoesqueleto, né, que basicamente é a estrutura geral de um corpo, é a reunião de suas células, quando assim ela tem mais de uma, tem várias células. Isso porque em cada unidade celular a gente tem o próprio, digamos, esqueleto celular, né, o citoesqueleto. Nós temos filamentos e túbulos onde são importantes aí para, como numa espécie de sistema de encanamento, se haja o transporte de substâncias, e as organelas propriamente ditas, as ferramentas onde cada uma delas tem as funções vitais, né, que vão aí gerar a vida, tá certo? Para começar, vamos falar do que a gente chamaria desse citoesqueleto, essa estrutura geral, né, de uma célula, né? A gente tem primeiramente a chamada membrana plasmática, que é esse envoltório aqui, ó, esse
digamos, esse muro, né? Essa parte aqui que o entorno que guarda tudo, contém tudo que tem numa célula para não extravasar para fora, nem entrar nada vindo de fora, né? A gente chama isso de membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela é digamos, um muro, né, reforçado basicamente do que a gente chama de lipoproteínas com certa quantidade de material glicídico, digamos assim, né? Traduzindo, é um muro reforçado de estrutura resistente para exatamente conter tudo que tem na célula. Os microtúbulos, né, e assim como os microfilamentos, vão ser estruturas, portanto, bem organizadas para que essa rede, né, que contém tudo que tem nas células, seja reforçada. E aí, portanto, as organelas celulares, ou citoplasmáticas, né, que são essas ferramentas responsáveis por várias funções na vida, são estruturas que têm especialidades diferentes para realizar essas funções, né? A gente tem listados, para a gente ver pausadamente aí, os ribossomos, o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, né? Lisossomos, mitocôndrias, peroxomos, centríolos, plastos e vacúolos, que são esses dois últimos, predominantes, né, no caso, nas células vegetais, né? Não são comuns nas células animais. Estão presentes também aí algumas estruturas que são comuns às plantas, nos fungos, mas a gente vai ver isso com mais detalhes depois. Os ribossomos, eles são espécies de pequenos grãozinhos, né, granulos, né, organizados de maneira a estarem unidos, né, que vão aparecer aí ao longo, né, distribuídos no citoplasma de forma livre, né, podem ter algumas membranas ou não, como é o exemplo do retículo endoplasmático também. Acontece isso. Os ribossomos, eles basicamente são responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, fundamental, né, para a vida, considerando que as proteínas, elas são, digamos, como se fossem chaves, né, para tudo que é formado no nosso corpo. Para começar, né, as enzimas, que são tipos de proteínas especializadas responsáveis para que se aconteça uma série de reações biológicas no nosso organismo, né? Então, a principal função dos ribossomos são a síntese, ou seja, a fabricação das proteínas. O retículo endoplasmático é uma espécie de, como se fosse mesmo uma massa folheada, né? De várias camadas, né, que se repetem em membranas duplas, basicamente formada por lipídios, que são tipos de gorduras, né? E proteínas, que vão formar o que a gente conhece, a grosso modo, né? Sistema vesicular, canais, né? Esses canais, eles podem ser lisos ou podem ser rugosos. Então, a gente tem o retículo endoplasmático liso ou rugoso, e, na verdade, é um complemento dessa fabricação de proteínas, também como a fabricação de lipídios, de gorduras especializadas. A gente fala gorduras para associar uma linguagem mais comum, né? Os lipídios são os conhecidos óleos e gorduras, que, nesse caso, vão ter funções específicas, como a formação dos próprios hormônios. O complexo de Golgi já são espécies de valas, digamos assim, né, de bolsas, né, achatadas, né, espécies de grandes reservatórios, né, envolvidos de uma membrana que os protege de natureza lipídica e proteica e serve exatamente para armazenar material de natureza proteica que vão aí servir para formar novas substâncias, né? Como os próprios hormônios sexuais, né? Que vão dar origem aos espermatozoides, né? Nas células vegetais, que vai dar origem também às novas células vegetais,
né, os novos lisossomos, que a gente vai ver mais à frente, quais são as funções dos lisossomos, assim como também a secreção de novas substâncias, como os carboidratos, como os açúcares. Então, basicamente, o complexo de Golgi vai aí ser um reservatório de substâncias para se formar novos materiais e novas substâncias. Os lisossomos são, portanto, vesículas, né? São, portanto, espécies de estruturas também que vão aí acontecer basicamente o armazenamento e uma função importantíssima que é a digestão, né? A, na presença de enzimas digestivas, né? A quebra de substâncias para realizar as digestões, né? A digestão celular. As mitocôndrias são fundamentais para a vida, junto com as outras organelas, já que são responsáveis basicamente pela respiração celular. Tem essa estruturazinha parecida com um bastão, né? E, portanto, aqui é onde acontece toda a transmissão, né, do oxigênio, das trocas aí de reações químicas que vão produzir energia, né? Na assimilação da glicose com oxigênio para produzir energia. Então, a gente compreende que as células do sistema respiratório, elas têm uma atividade mitocondrial bem elevada, né? Considerando basicamente que o sistema respiratório é onde acontece massivamente essa troca, né? Para distribuir para todo o corpo, isso não considerando um organismo humano, por exemplo, de um mamífero, de um animal superior, um animal de respiração aeróbica, que a gente já viu que é na presença da absorção do oxigênio. Então, basicamente, a mitocôndria é uma ferramenta de onde acontece a respiração celular. Existem ainda as organelas celulares auxiliares importantes, como os peroxomos, que são bolsas onde tem bastante de enzimas, ou seja, substâncias que quebram outras substâncias, né? Fundamentais para formar novas substâncias, e, portanto, que os peroxomos eles vão degradar substâncias tóxicas para os organismos, né? Para, no caso, manter a vida. Então, são, digamos, acabam fazendo também parte do sistema de autodefesa do organismo, né, dentro do organismo celular. Os centríolos são ferramentas que vão ser importantes dentro da estrutura citoplasmática, considerando que vão fazer parte aí, especialmente, né, dentro do processo de multiplicação celular. Os vacúolos vão ser grandes estruturas, né, e pequenas estruturas, médias estruturas, onde há armazenamento com a digestão, com a manutenção de quantidade de substâncias adequada, né, especialmente também nas plantas, armazenamento de água, que são espécies de reservatório para manter as funções celulares. Isso basicamente mais acontece nas plantas, nas células animais, como nas células vegetais. E os chamados plastos, né, eles vão ocorrer em células especialmente vegetais, e os mais comuns que a gente, né, de estudar são os cloroplastos, onde tem uma reserva de clorofila, onde acontece as primeiras reações da fotossíntese. Isso nas células vegetais. Então, a gente basicamente vai conversar melhor no Google Meet sobre essas funções, né? Sobre essas ferramentas e as funções dessas ferramentas, que juntas dão aí a manutenção da vida. E todas as células têm essas ferramentas, todas as células têm essas ferramentas básicas, como eu disse, né? E, portanto, as organelas citoplasmáticas, dentro das suas estruturas, elas vão manter a vida em cada célula, e a reunião de várias células com essas ferramentas trabalhando em organismos mais ou menos complexos vão garantir a evolução da vida, né, desde o seu início até o fechamento do ciclo vital, tá ok? Então a gente vai ver com mais detalhes esse assunto na aula do Google Meet, né? Qualquer dúvida vocês podem chamar. Um abraço, e com Deus e até mais. Obrigada.